Boa noite, professora. O tema do nosso trabalho são os indicadores e a empresa que nós vamos falar é a Indústria e Comércio de Carnes e Derivados Sertão. Pode passar. A Sertão é uma empresa frigorífica e foi fundada em 16 de março de 2003. A empresa está localizada no bairro Fazendinha, que é um bairro industrial em Santana de Parnaíba. Ela atua no ramo alimentício e está destinada à produção de carne seca. Também é conhecido como jabá, jerca de bife, carne de sol. E é um produto muito consumido de norte a sul do país, mas principalmente no Nordeste brasileiro, que é o foco dos clientes, o foco de vendas. A empresa se classifica como médio porte, segundo o Banco Nacional de Desenvolvimento. No próximo slide, missão e valores. A missão da empresa é produzir e fornecer a carne seca no melhor padrão possível e distribuir em todo o Brasil com eficiência. E tem como visão ser referência nacional do charque, com o propósito de vender com maior facilidade, aumentando assim a procura dos clientes. Como nós já apresentamos a empresa, vamos entrar no assunto de indicadores. Boa noite. Eu vou explicar a vocês o significado do indicador. Dentro da gestão de processos, indicar nada mais é que mostrar através de relatórios e gráficos a maneira que está sendo desenvolvidas as atividades na empresa e se o gerenciamento está sendo feito de forma adequada. Nós temos dois tipos de indicadores, o indicador qualitativo e o quantitativo. No indicador qualitativo, ele indica a qualidade do produto ou serviço. Podemos usar como exemplo a elaboração de questionário, que será respondida pelo cliente. Com essas informações, a empresa poderá ver se está oferecendo um produto de qualidade ou não. Já no indicador quantitativo, como o próprio nome já diz, indica a quantidade. Por exemplo, quantidade de funcionários, tempo, tarefas, etc. O uso do indicador é muito importante para as organizações, pois através dele é possível mapear todo o processo e identificar e atuar em causas críticas, ajudando a compreender melhor o objetivo da organização e tendo foco em prevenção. Com foco em prevenção, a empresa se antecipa ao problema, obtendo um resultado com maior eficiência e eficácia. Por isso é importante, o indicador ele tem um valor significativo para a companhia. Pois possibilita o acompanhamento da qualidade dos produtos e serviços, evitando surpresas na finalização de uma atividade. Nós temos um indicador. Nós temos um indicador super importante que está sendo utilizado pelas empresas, o Balance Scorecard. O que é o Balance Scorecard? É um indicador que procura atribuir o maior valor possível ao resultado e ele se baseia em 4 perspectivas. A perspectiva financeira, que é como nós estamos nos apresentando aos nossos acionistas, perspectiva do cliente, que é como o cliente nos vê, e a perspectiva dos processos internos, onde podemos ser excelentes. E, por último, a perspectiva do aprendizado e crescimento, como podemos melhorar para gerar valores. Por isso, é importante medir para se administrar. Como eu gosto muito de falar e falo muito bem, eu voltei mais um pouquinho e vou dar continuidade ao assunto da lei, que é indicador. Vou falar sobre a construção de indicadores. Construir um indicador nada mais é do que gerenciar uma empresa com base em informações concretas. Como que constrói? Como uma fórmula matemática, numerador sobre o denominador para chegar no resultado. Por exemplo, na empresa, o número de carne que está sendo vendida sobre o número de carne que está sendo produzida para indicar se tem um equilíbrio entre vendas e produção ou se de repente a produção está muito maior do que as vendas. Essa é uma forma de indicar. Os aspectos avaliados dentro de uma empresa para construir um indicador seria produtos, serviços, fornecedores, clientes,
todas as despesas possíveis dentro de uma empresa, desde um material de escritório até, no caso do frigorífico, a carne fresca que é comprada para produzir o charque. Todos esses aspectos avaliados têm a intenção de maximizar os resultados, gerar valores, o professor, toda empresa tem que gerar valores, e superar as expectativas. Para entender melhor esses indicadores, o resultado dele, entende-se por meio de gráficos. Então, eu vou chamar a Jaque, que vai explicar os gráficos para a gente. Boa noite. Divulgando por meio de gráficos. Para o melhor entendimento de vocês, vamos começar com a definição. Gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos de forma diferente, para facilitar a compreensão dos mesmos. Ou seja, ele tem como função tornar a divulgação dos trabalhos mais simples e claras. Na apresentação dos indicadores, isso é primordial, seja por meio de gráficos, de quadros ou de simples tabelas. Pode passar, Grazi. Nos próximos slides serão apresentados alguns modelos dos gráficos que são mais utilizados. Lembrando, galera, que são modelos, não são reais, tá? Apenas imagens fictícias para a visualização de vocês, para que vocês possam absorver melhor o que eu vou explicar. O primeiro é o gráfico de colunas. Com certeza todo mundo já fez um desses uma vez na vida, na escola, na faculdade, no trabalho. É o mais comum. Ele é composto por dois eixos, um horizontal e o outro vertical. Ele serve para comparar valores em categorias diferentes. O eixo horizontal, ele representa a variação do processo, e o eixo vertical a sua intensidade. O segundo é um gráfico de pizza. Ele é representado por círculos, divididos proporcionalmente de acordo com os dados do processo que vai ser representado. Define rapidamente os itens mais relevantes dentro de um contexto global. Pode passar, Grazi. O terceiro é o diagrama de Pareto. Ele é um gráfico de barras que ordena a frequência das ocorrências da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas e concentrando os esforços nos mesmos. O quarto é o diagrama de causa e efeito, mais conhecido como espinha de peixe, como vocês podem ver no slide. Ele representa os motivos e as consequências, ou seja, ele permite estruturas hierarquicamente as causas do problema ou oportunidades de melhoria. Pode passar. Por último, o fluxograma, que pode ser entendido como a representação esquemática do processo, ou seja, ele demonstra, mostra os dados do processo por meio de símbolos e breves descrições. Obrigada. Boa noite, tudo bem com vocês? Ou depende? Relativo. Vamos lá, pessoal. Indicadores. Eu vou falar sobre um pouco de RH. O conceito do indicador de RH é demonstrar resultados para investimentos em gestão de pessoas. Os dados mais importantes de RH para construir um indicador é o absenteísmo, o faturamento, lucros, turnover. Esses dados ajudam indicadores a mostrar como, por exemplo, faturamento de lucros de pessoas e despesas por rescisões. O ponto forte do indicador é, por exemplo, indicar uma falha no RH. Se, por exemplo, o absenteísmo tem um aumento, ele pode verificar o que causou isso e eliminar o absenteísmo. Boa noite. Vou falar para vocês sobre coleta de dados. Vou começar pelo ponto forte da empresa Sertão. O Sertão está sempre procurando motivar os seus funcionários, buscando sempre ouvi-lo, desde a faxineira até a gerência. E uma das principais qualidades da empresa seria o bom atendimento e a excelência em seus produtos. Isso mostra claramente o indicador de recursos humanos, que é a participação de seus funcionários. Agora vou falar de pontos a serem melhorados. Na visita, podemos identificar que a empresa não tem um processo de admissão. As constatações são feitas por meio de indicações dos próprios funcionários ou de terceiros, ou
indicado pelo diretor, assim possibilitando a identificação se aquele determinado funcionário está apto para exercer a função, podendo assim haver contratações indevidas e gastos desnecessários. Conforme a nossa pesquisa, podemos identificar a satisfação dos seus clientes. Graças, pode passar. Esse slide mostra a satisfação dos clientes, dos funcionários, Desculpa. Ele indica a satisfação dos funcionários. Como vocês podem verificar, 70% dos funcionários estão satisfeitos. 28% dos funcionários estão muito satisfeitos. E apenas 2% dos funcionários, como a gente não pode agradar todos, né, gente, estão um pouco satisfeitos, buscando sempre a melhoria. Olá, boa noite pessoal, boa noite professor. Bom, dando continuidade ao que a Thalita estava explicando, o que acontece? Eu vou falar para vocês sobre a sugestão de melhoria. Né? O que acontece é o seguinte, a empresa ela não tem um critério de seleção. O que acontece é o seguinte, nesse caso o dono acaba contratando o funcionário através de indicações, enfim, coisas assim. Em outra parte, a sugestão de melhoria seria o seguinte, a implantação do sistema de recrutamento de seleção de pessoas, para que o RH possa ter aí critérios para avaliar melhor esses candidatos a essa vaga e para que o candidato esteja apto para exercer a função certa, né? A partir de conhecendo o candidato, seria interessante que esse candidato fosse bem conhecido, porém, em alguns minutos não dá para se conhecer totalmente esse candidato. O que acontece é o seguinte, um profissional de RH, tendo um bom conhecimento, tendo uma boa tática, ele vai fazer esse processo da melhor forma possível e vai, para que contrate um funcionário, para que diminua o alto índice de rotatividade de funcionários na empresa. Enfim, são coisas assim que acabam ajudando bastante a empresa, porque um funcionário mal contratado, ele vai estar gerando aí prejuízos para a empresa e provocando erros em alguns processos. O diferencial, hoje em dia não é só o currículo que acaba ajudando aí o funcionário, porque com um grande número de universidades, é muito fácil ter uma graduação e uma pós-graduação. O que vai acontecer é o seguinte, vai ser o diferencial desse candidato. Ele tem uma boa relação com os seus companheiros, tendo uma proatividade, sendo um cara que vai bater no peito e falar, não, eu vou lá, vou fazer. Esse candidato vai se destacar muito bem nessa vaga. E outra coisa, o primeiro contato do candidato com a empresa, com o seu local de trabalho é muito importante. Ele deve ser apresentado aos seus colegas para que ele tenha aí um primeiro instante, um bom relacionamento entre eles, para que ele possa exercer muito bem aí a sua função e da melhor forma possível executar aí as suas tarefas. Outra coisa, fica bem claro que se a empresa investisse mais em recursos humanos, ela iria estar evitando aí grandes desperdícios, grandes gastos financeiros, né? Bom, aqui tem uma frase que cabe muito bem ao nosso trabalho, que diz o seguinte, o que não se mexe não se administra, e o que não é mensurável torna mensurável. É uma frase do Galileu Galilei, e antes de finalizar o nosso trabalho, nós temos aqui 2 kits com o produto do Shark Sertão. Um será entregue ao professor, espero que a senhora goste. Quando quiser me convide também para experimentar, para ver se ficou bom. Bom, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, nós temos aqui mais um kit. Esse kit vai para o pessoal da plateia. Aquele que responder uma pergunta que nós iremos fazer, responder a pergunta corretamente, também vai levar esse kit.
gostaria de chamar aqui a nossa amiga Leite, para que faça essa pergunta para vocês. Espero que vocês respondam ainda de maneira mais correta possível. Muito obrigado. Eu quero ganhar. Bom, pessoal, quero ver agora se vocês prestaram atenção no que eu expliquei. Uma pergunta bem simples. Quem não acertar vai ficar o kit para mim, hein? Eu quero saber o significado de Balance Scorecard. Eu acabei de explicar, vocês não sabem? Eu tava filmando. Vou ter que levar o kit pra mim. Ninguém sabe mesmo? Não, faz outro. Professor, responde pra você ganhar, professor. É a professora, gente. Então a professora vai responder, vai levar 2. É modelo de avaliação. Ninguém mais? Ela leva, então. A pergunta é coisa. Então, como as duas foram as únicas que se arriscaram e chegaram perto, a gente vai dividir, tá? Vai, Gabi? O professor, essa foi a nossa apresentação. Obrigada pela atenção de todos. Pessoal, Bárbara Barreto de Mello para fazer a pergunta. Poxa, tira uma... Pessoal, silêncio. Vamos lá. Peraí, gente, peraí. Você pode explicar qual seria a resposta ideal do Balance Scorecard? Balance Scorecard. Bom, o Balance Scorecard, ele é uma metodologia utilizada para medir o desempenho e fazer gestão dentro da organização. E ele é um indicador que ele não foca apenas em uma área, ele foca nas principais áreas da empresa, financeira, nos processos internos, no cliente, que para ter um bom resultado não basta só focar financeiramente, tem que ver o resultado geral da empresa. Obrigada, meninas. Guilherme, gostaria de elogiar a produção. Adorei o kit de carne seca e lá em casa vai render um bom caldo. As palmas agora, por favor. Vocês propuseram como sugestão de melhoria a adequação do processo de seleção. Porém, quais indicadores apontam que deve haver melhoria? Porque a grande maioria dos funcionários estão satisfeitos, mais de 80% estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Em relação à satisfação, o salário, o grande indicador é: você está satisfeito? E o funcionário, cerca de mais de 80% apontam que está muito satisfeito. Mas o grupo de trabalho que tem lá não é preparado para fazer. Mas isso então não apareceu. Porque se for analisar os dados.
atividade está indicando que falta um recrutamento e seleção para a empresa fazer. Porque, na verdade, falaram, quem falou foi, os dois falaram, na verdade. Porque assim, funcionário é indicado, né, para trabalhar ali por meio de boca a boca, o diretor contrata, que é uma empresa familiar, pega a sobrinha, pega o tio, e não está fazendo o recrutamento e seleção necessário. Por isso até que o Humberto falou que não basta ter ali só um currículo legal, tem que ter um diferencial, porque é disso que a empresa está precisando. Por isso que essa foi a indicação de melhoria nossa. Obrigada.